pessoal do Geek Center, beleza? Aqui é o Lucas e hoje eu trago para vocês o review do Xperia E4. Depois de algum tempo, nós trazemos aqui para vocês o review. O Xperia E4 é um Xperia, né, um smartphone de entrada da Sony, que é o sucessor do Xperia 3, que por sinal é, na verdade, o top de linha até então da linha E. A linha E, que começou com o Xperia E lá atrás, daí teve o Xperia E, Xperia 1, Xperia 3 e agora o Xperia E4. Apesar de trazer muitas, evoluções ao seu modelo anterior, o Xperia 4 não surpreende. Ele continua sendo um smartphone de entrada com especificações um pouco esquisitas, principalmente para o mercado atual, mas não faz muito feio, assim como a maioria imagina que faria, né? Mas ele faz muito bem em algumas tarefas e isso que nós vamos ver agora. O design, né, já começando a falar, ele é bem discreto. Pesando 144 gramas, ele tem essa traseira de plástico, né? Parece bem firme, ele é bem pesadinho, então ele passa essa sensação de segurança. Então o design dele, ele segue bem a filosofia da Sony, né? Que a maioria já deve saber, que é presente também no Xperia Z da vida, Xperia M da vida. Então a maioria já sabe como é que é a filosofia da Sony. Acho que tem um mosquito ali atrás, não sei, deixa ali. E vamos começar com o posicionamento dos botões. Aqui nós temos o botão Power, né? Ele que fica agora nessa lateral direita, né? Ficando nessa lateral direita, ele ocupa a metade aqui, né? Da lateral, então fica um pouco mais presente. Aqui nós temos uma antena para TV digital, dois botões de volume, talvez vocês não estejam vendo, agora vocês estão. Aqui do lado. Aqui nós temos uma conexão micro USB. Aqui embaixo nós não temos absolutamente nada, exceto, é claro, por um lugarzinho para você colocar um pingente, algo para segurar o seu smartphone. Aqui nós temos então a conexão para fone de ouvido 3,5 mm. Aqui atrás nós temos a câmera, o flash, o logo da Sony. Uma coisa legal desse logo é que ele, além de ser meio incrustado, ele também tem essa parte cromada dentro, o logo Xperia e uma saída de som. O interessante também é que ele tem duas saídas de som, uma aqui em cima e outra aqui embaixo, o que deixa o som um pouco mais claro. Aqui nós temos a câmera frontal, talvez vocês não estejam vendo, mas agora vocês vão ver com um pouco de reflexo da luz. Aqui nós temos a câmera frontal, a saída de som, a primeira, e a segunda saída de som aqui embaixo, o que deixa ele bem mais interessante para quem procura um som estéreo. Então, ele é bem leve, ele é bem sucinto, né? Ele é bem direto ao ponto. Esse acabamento aqui é plástico. Aqui nós temos uma textura tanto visual, né? Um brilhinho, tanto de dedo. Então você consegue passar o seu dedo, consegue sentir uma leve textura, apesar de não ser tão direto assim. Então, nós temos também uma antena para TV digital. Bem interessante esse fato. Antena que, por sinal, não é removível, como a do Moto G, por exemplo, onde ela fica opcional. E para você tirar a capa, você tem que fazer um pouco de malabarismo. Então você tem que tirar por baixo, para depois você tirar aqui em cima. Aqui desse lado nós temos a conexão para cartão micro SD e dois cartões micro SIM, além de um botão de reset aqui. Aqui nós temos o alto-falante e aqui a gigante entrada para a antena de TV. Tanto que o processo para você colocar a case, né, a tampinha, é um pouco distinto. Você tem que colocar a parte de cima primeiro. Vocês podem ver que é um pouco complicado no começo, mas depois você pega o jeito. E depois colocar embaixo, então um pouco complicado. A tela dele é bastante grande, né? Bem grande e bem presente no aparelho, mas perde um pouco da perspectiva. A gente já vai falar disso. Ela tem 5 polegadas, resolução QHD. Não é QHD como vocês estão pensando, que é Motomax, essas coisas. É o QHD, Q minúsculo, HD maiúsculo. É quase HD, digamos assim. Ela tem resolução 540 por 960, 16 milhões de cores. E uma das coisas mais interessantes é o touch macio. É esse touch que você sente ele responder muito bem, apesar dos engasgos do sistema. A gente vai falar disso depois. Mas ele é bem leve, ela é bem definida, tem cores bem definidas. No entanto, com os engasgos do sistema você perde um pouco essa vontade de mexer nele. Então fica um pouco estranho.
A tela ela tem uma boa definição de cores, uma boa definição de brilho e uma relativamente boa para você ver filmes, etc. Exceto por uma coisa. O jeito que a tela está posicionada aqui, vulgo, a proporção da tela mediante o corpo do aparelho é um pouco ruim. Poderia ser um pouco melhor. Então acho que a Sony errou um pouco nisso. Para você digitar, por exemplo, fica um pouco estranho, você acaba errando. Não sei se é coisa do teclado ou se é coisa da tela, mas eu não consegui ter muitas experiências digitando com essa tela. O touch às vezes é um pouco responsivo, mas é aquilo que eu falei, ele é bem macio e você acaba esquecendo desses problemas muito rápido. Então você tem boas respostas e uma boa legibilidade, né? Você consegue ver a tela de ótima maneira no sol. Ela é IPS, né? Então você consegue ver ela em ângulos bem maiores sem perder muita cor. Vocês podem estar vendo aqui com a câmera parece um pouco primitivo esse meu comentário, mas se você vê na vida real é um pouco diferente. Então a tela tem uma boa definição, mas uma péssima proporção mediante o design do aparelho. O sistema, né? O sistema e o hardware, eles são bem parecidos. Na verdade, eu acho que o principal problema dele é o hardware. O hardware dele é composto por um processador MediaTek MT6582 com 1.4 GHz. Vocês podem ver que no hands-on eu falei 6592. Eu peço desculpas já, porque não é 6582. Ele deixa essa dúvida porque a MediaTek ela tem vários processadores parecidos, então você acaba se confundindo nas especificações. Então ele roda 1.4 GHz, tem um processador de 4 núcleos e 1 GB de RAM. Isso permite a ele rodar o Android 4.4 KitKat sem muitos problemas. Nos benchmarks que nós fizemos, ele se saiu muito bem. No entanto, nós esperávamos um pouco menos até para um aparelho desse porte. No entanto, os resultados não foram lá tão impressionantes. Vocês podem ver que o sistema ele roda bem liso, mas quando você exige uma tarefa um pouco mais pesada, ele acaba engasgando bastante. Na verdade, não foram raros os engasgos que nós sentimos nesse aparelho. Esse aparelho ele decepcionou bastante no desempenho, principalmente pelos processadores da MediaTek focarem mais em números, não no desempenho final, como outros processadores, por exemplo, da Qualcomm e da Samsung, entre outros. Então, ficou um pouco abaixo do esperado. No entanto, o sistema consegue rodar liso. E esse aparelho ele tem uma variante 4G com processador da Qualcomm, então é bem diferente ao que a Sony fez aqui, a abordagem que a Sony fez aqui. Os resultados do benchmark eles vão ser postados aqui na descrição do vídeo, até porque senão a gente vai perder muito tempo falando de resultados, mas vocês querem ver o uso real. E junto com o uso real também tem o uso do sistema. Como é que funciona o sistema? O sistema aqui é o Android 4.4 KitKat. Vocês podem ver que ele deu uma engasgadinha aqui, totalmente normal. E a versão 4.4.4 ele teve uma atualização, uma coisa que eu critico bastante desse aparelho e dos aparelhos da Sony, que você tem que fazer a atualização conectando no computador com o software lá, então é muito complicado você fazer isso. Eu fiz, fiquei morrendo de medo, isso porque eu já fiz restauração em iPhone, iPad, já passei muito medo, mas esse me deu bastante medo porque é assim, a minha internet já não estava boa, não sabia se o download tinha sido completado, então rolou aquele medo de brincar o aparelho lindo, né? Mas acabou dando tudo certo e a gente fez a atualização aqui numa boa. E o sistema ele é cheio de coisa, então você tem uns 40, 60 aplicativos aqui para contar assim nessa atualização. Você tem bastante aplicativos, muita bloatware, né? Aplicativos externos como por exemplo Real Football, Plants vs Zombies, Office Switch, isso porque ele era para vir sem menos coisas, com menos coisas, né? Tem o Kobo, LinkedIn, Facebook, entre outros aplicativos, incluindo um GPS que tem uma versão trial, né? Uma versão para você testar e ver se você vai comprar, o que eu acho muito ruim, porque você acaba se dependendo do aplicativo e depois você vê, já passou os 30 dias que você tem que comprar. Mas os recursos da Sony são excelentes, uma coisa que eu tenho que elogiar bastante. O player de música, por exemplo, ele é bem simples e ele é bem como eu posso dizer, ele é bem diversificado. Ele tem podcasts, ele tem toda essa configuração bacana, então é bem legal para você usar, por exemplo. Outra coisa que eu gostei bastante nele, desse player de música, é que ele era o Walkman, né? O antigo Walkman, então ele tem bastante função, que nem tá tocando a música, você pode transferir ele por a música, né, para um alto-falante via DLNA, então fica super legal os recursos que a Sony colocou aqui. Todos os recursos da Sony são integrados por DLNA, então é tudo super legal o que eles fizeram aqui.
Eles também incluíram bastantes aplicativos de redes sociais, então facilitou bastante para quem gosta de redes sociais. Então eu falei que vinha com muita bloatware, vem, mas vem com a bloatware útil, vem até. Não tão útil assim, a maioria não vai usar toda essa bloatware, mas a maioria talvez use uma parte. Outra coisa bem interessante é o teclado que é muito customizado, bastante customizado inclusive, então ele já vem com um teclado chinês e um teclado normal. Apesar de eu achar ele um pouco apertado, só pra gente ter uma ideia. Oi, teclado. Então, aqui, os teclados, como por exemplo o teclado do Google, mas ele consegue ser bastante responsivo na maioria das coisas. Ele vem com um launcher bem parecido com o Google Now, né? Google Now Launcher, que é disponível na Play Store, mas diferente do Google Now Launcher, ele não tem aquela telinha do Google Now. A única semelhança fica mesmo por causa do drawer de aplicativos, né? Da grade de aplicativos e do botão inicial. Nada mais, nada menos, porque de resto ele é bem diferente, permite uma personalização muito grande com temas. Inclusive, vamos colocar no tema da hora aqui. Muito legal. Não foi isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Aplicar tema em dispositivo. Algum tempo depois. Tadã! Então nós temos uma grande customização de temas aqui. Então os ícones estão, a maioria, todos diferentes. Então a maneira com que o sistema se comporta agora está bem diferente. Então é muito legal o que a Sony colocou por aqui. Então a Sony caprichou bastante nessa personalização do sistema, que eu acho muito legal. Agora vamos voltar para o tema normal, até porque esse tema é muito criança, né? Tá, voltando. E nós temos ao todo diversos aplicativos, tanto da Sony, né? Então ficou bem diversificado, além de um app do próprio PlayStation. Multimídia, afinal de contas, a Sony, que tinha o Walkman, tem câmeras, né? Como ela se sai? Como ele se sai nesse caso? Bem, eu rodei aqui um arquivo MP4, onde está o aplicativo Filmes. Que antes era Filmes e agora é Vídeo. Então, vamos dar uma olhada. Ele roda muito bem o MP4, numa boa. Esse aqui é em 480p. Ele roda sem problema nenhum. E ele também permite uma boa equalização de áudio, né? Vamos dar uma olhada aqui. O equalizador dele é bem diferente. Para a gente dar uma olhada, eu vou nas configurações do equalizador. Aí nós podemos conversar um pouco mais sobre isso. O equalizador ele fica bem difícil para você achar. E aqui nós já começamos a ver alguns equalizadores. Aqui nós temos o Clear Audio Plus, que deixa o áudio um pouco melhor, que dão mais clareza ao som, né? Deixa o áudio um pouco melhor. Nos aprimoramentos nós temos aqui o Sound Surround VPT, então você pode escolher como o som vai ser reproduzido. Se você quer um estéreo mais limpo, se você quer o Clear Phase e o X-Loud quando você está no alto-falante, e um normalizador dinâmico entre vídeos e músicas, então fica bem diferente mesmo. Então ficou bem legal essa compatibilidade. No entanto, ele não consegue rodar arquivos muito grandes, até porque você ia depender de um cartão de memória para colocar tanto conteúdo em apenas 8 GB. Mesmo assim, ele consegue reproduzir numa boa. Nas conexões, ele tem um Wi-Fi 802.11 BGN, 3G, compatível com a maioria das bandas que nós usamos aqui no Brasil. Uma das coisas que ele tem também é Bluetooth 4.1 com a aptX, EDR, entre outros. E DLNA, o que é um recurso muito importante aqui. Então, se você tem uma TV, por exemplo, com DLNA ou Wi-Fi, você pode mandar conteúdo daqui para lá. Então, fica bem mais interessante para você mostrar conteúdo para um amigo, para uma amiga ou numa festa, ou que seja. Então, fica muito mais fácil para você fazer isso. A câmera é um pouco sofrida, já digo de sinal de que ela é bem sofrida mesmo. E ela tem memorização por GPS, etc. Então ela tem todos os recursos que nós já vimos. As nossas fotos estão no nosso Flickr, o link vai estar aqui embaixo. A interface da câmera ela é bem diversificada, principalmente porque ela é bem mais simples do que nós esperamos. Então aqui nós temos uma interface bem simples e configurações bem simples. No entanto, não sei se é um problema da unidade que eu estou testando aqui, mas ela não focava direito, ela tinha alguns problemas de foco, então as fotos não saíram como nós planejamos. Mesmo assim, ela tem um modo manual muito bom,
modo manual que facilita bastante, e tem outros modos como por exemplo Social Live para você gravar vídeos ao vivo, transmitir vídeos para o YouTube, e o meu favorito, que é o efeito RA. Aqui eu estou na minha mesa aqui, mas eu posso criar um parque de dinossauros aqui, né? Ou poderia ver se ele cria. Vamos de novo. Tá dando fail aqui. Não vai, mas você consegue fazer bastante coisa. Panorama, retoque de retrato, foto com som, além de outros para download, como por exemplo Horizon Video, Vine, PhotoSuite, FlyRaider 24, entre outros. Então você tem bastante opção com esse smartphone da Sony e outros smartphones por aí da mesma marca. Ele também vem com TV digital e GPS. A bateria do Xperia 4 não decepciona tanto, mas ele pode te deixar na mão em alguns momentos. Aqui nós temos dois modos de economia de bateria muito importantes que são utilizados na filosofia também da Sony. Eles se chamam Stamina e modo Ultra Stamina. Aqui eu estou rodando o modo Stamina, vocês podem não estar vendo, mas esse símbolozinho de mais aqui é o que significa o modo Stamina. Então ele tá me dando aqui 8 dias e 13 horas, 15 dias e 16 horas no modo de espera. O modo Stamina ele ativa algumas funções e desativa ao longo do tempo. Então se você chega muito, por exemplo, o celular para ver a hora, ele economiza energia nesse período, então fica bem mais fácil. O modo Ultra Stamina, por exemplo, ele deixa só as funções mais tranquilas, etc. Então você pode ter uma boa duração da bateria, mas ela não decepciona. Nós tivemos cerca de 20 horas de uso leve, de uso intenso nós tivemos 8, 10 horas e 12 horas para uso moderado. Basicamente é isso da bateria, que não decepciona, mas também não é o forte desse aparelho. O preço dele, já desligando ele aqui, deixando ele na bancada, o preço dele é de R$ 699, 599, depende do varejista que você pegar. Vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês darem uma olhada, mas geralmente o preço é de 599 a 600, 799, depende da loja que você pegar e do dia da promoção. Conclusão, vale a pena comprar, né, o Xperia E4 ou vale a pena pegar um outro concorrente? O Xperia E4 não impressiona, já digo isso de sinal, porque o Xperia E4, apesar de ele ter todos esses recursos da Sony, esse tema, etc, ter um desempenho mais ou menos, ele ainda continua bem abaixo da média. Então a tela dele tem uma resolução bem baixa, processador bem ruinzinho e principalmente ele não consegue desenvolver, né, entregar um desempenho muito bom aos seus consumidores, principalmente ao mercado de nicho que ele está pegando, né, que é o mercado low-end, e infelizmente ele não consegue pegar esse mercado porque tem outras opções por um preço menor e principalmente mais atrativas, né, como por exemplo Zenfone 5, Redmi 2 e o próprio Moto G de segunda geração. Então o Xperia 4 é um concorrente bem à altura, no entanto ele acaba deslizando em algumas coisinhas. Ficou com alguma dúvida? Não esclarecemos alguma coisa no review? Deixa aqui embaixo, nós podemos colocar no nosso Tira Dúvidas. E os próximos reviews serão dos produtos da Xiaomi. Então, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa semana aí para vocês.